Olá! Hoje vamos falar sobre um tipo de violência que acontece em um ambiente que deveria ser um dos mais seguros, o local de trabalho. Os últimos dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o número de processos por assédio sexual no trabalho cresceu 40% em 2018. Vamos entender. Assédio sexual, de acordo com o Código Penal, são condutas de cunho sexual ou que tenham como objetivo a vantagem sexual, afastando a liberdade, a intimidade e a vontade da vítima por meio de propostas causadoras de constrangimento. Agressores e vítimas podem ser homens ou mulheres. Pode ser cometido por chefes, entre colegas ou até por clientes. Pode acontecer por contato físico, assédio verbal ou gestual, mensagens ofensivas ou propostas indecorosas. E para debater o assunto estão comigo aqui no estúdio Ana Cláudia Bandeira, procuradora do Trabalho e diretora da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Thaís de Mê Faria, oficial técnica em Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho. Sejam bem-vindas ao Fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Bom, vou começar com você, Ana. Ana, a gente viu rapidinho aí algumas possibilidades, né, do assédio sexual. Como é que a gente faz para saber que está sendo assediada ou assediado, no caso dos homens, sexualmente no trabalho? Me parece que com aquela situação que não cabe em qualquer ambiente de trabalho, que é a piadinha que vai além do gracejo ou da intenção de cortejar, né? Mas é aquela situação que gera uma certa intimidação, porque às vezes um comentário de cunho sexual muito agressivo, ou que, no caso mais extremo, que é também a própria chantagem para que se obtenha favores sexuais, né? Alguém que chantageia o trabalhador para que aquela pessoa ceda à vontade dela nessa relação de trabalho, né? No sentido aí sexual. O assédio sexual no trabalho, ele não tem essa característica de ter que ser praticado por um superior hierárquico. Ele, como foi demonstrado até no vídeo, ele pode partir de colega de trabalho, pode ser nas relações horizontais mesmo, o próprio colega do lado, né? Enfim, pode ser por homem ou por mulher. Então, não tem essa característica de ter que ter essa relação de hierarquia para que o assédio sexual no trabalho se caracterize. Thaís, a gente tem agora em 2019, né, a criação da Convenção Internacional sobre Violência e Assédio no Trabalho. O que é essa convenção? Do que ela trata? Essa convenção ela foi adotada agora em junho de 2019 na Conferência Internacional do Trabalho pela maioria dos 187 Estados-membros, entre os quais o Brasil, fazendo parte dessa discussão. Ela trata, na verdade, do tema da violência no geral no local de trabalho. E o que é importante dela é que ela é o primeiro instrumento internacional que fala sobre esse tema, ou seja, que reconhece que um ambiente de trabalho livre de violência, incluindo o assédio, é um ambiente de trabalho muito mais produtivo, tanto com relação à saúde, né, saúde e segurança dos seus funcionários e funcionárias, quanto com relação à produtividade, porque se você está sofrendo algum tipo de violência, seguramente você não vai ser capaz de produzir aquilo que você produziria se estivesse se sentindo livre no seu trabalho e de uma forma tranquila e respeitada como deveria. Então, esse é um instrumento internacional, como os outros, e que agora está num processo de discussão nos países para ratificação. Uma vez ratificado, ele passa a ser legislação interna do país. Isso significa, dentre várias coisas, que o país assume que essa é uma questão e que quer enfrentar essa questão como algo importante para o seu crescimento e para o respeito aos direitos humanos. Para que as pessoas possam entender melhor esse caminho até que se torne efetivo mesmo, é um caminho longo, é curto? Não necessariamente, na verdade ele é aprovado pelo Congresso. Então é uma questão de ter a iniciativa política local, de considerar que é importante, ter todas as fases de discussões para que seja aprovado através de uma lei nacional. E uma vez aprovado, o país passa a ser signatário, né, dessa convenção, passa a aplicar essa convenção e passa a fazer parte do rol dos países que consideram o tema
da violência e do assédio como tema crucial. Ana, quais são os tipos de assédio sexual que o direito do trabalho admite, né? Existe a chantagem e existe a intimidação, são só essas duas? Existem mais outros tipos? E qual que é a diferença? Esses dois, doutrinariamente, têm sido, digamos, os mais abordados, né? Mas eu acho que, independente dessa classificação, o importante é que se verifique, que se identifique aquele comportamento que gera prejuízo para a pessoa, né, que sofre o assédio sexual. É aquele comportamento que faz com que a pessoa se sinta no ambiente de trabalho inferiorizada, se sinta o mal-estar, quer dizer, não se sinta num ambiente sadio, inclusivo, quer dizer, ela se sinta ali numa situação de absoluto constrangimento, né? Situação muito vexatória e que gera certamente um prejuízo à produtividade dela e ao adoecimento dela também, físico, psíquico, enfim, né? No mínimo gera uma desarmonia no ambiente do trabalho. E quando chega um caso desse na Justiça do Trabalho, como é que isso é acolhido, assim? O que um juiz leva em consideração ao tratar um tipo de assunto como esse? Claro que cada juiz trata de uma forma, mas assim, a pessoa que fez a denúncia, que levou isso até a justiça, como é que isso é tratado lá? Hoje, já há uma sensibilidade maior para essas questões. O grande, digamos assim, nó que até pouco tempo existia, ainda de certa forma existe, com relação a essas ações de indenização por assédio sexual no trabalho, elas residem na questão da prova, na questão probatória. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, numa coletânea de julgados, ele concluiu, né, e divulgou isso como digamos, uma orientação, de que a palavra da pessoa que sofre assédio sexual, ela deve ser considerada prova, sim. Por que isso? Porque é muito difícil que haja provas contundentes de uma situação que normalmente acontece ali entre as duas pessoas, né? Então, é claro que é preciso também considerar os indícios. Então, os indícios podem ser mensagens eletrônicas por WhatsApp, o comentário na frente do colega de trabalho, que foi, assim, mais pesado, digamos. Mas tudo isso tem que ser ponderado porque é uma situação muito especial e é uma situação que afeta muito o íntimo da pessoa e normalmente acontece ali entre quatro paredes ou num ambiente muito fechado ou de uma comunicação muito direta, né? Então, é preciso que no processo judicial haja essa sensibilidade sem descurar dos princípios do devido processo legal, dos princípios que regem produção probatória, mas é necessário ter essa sensibilidade para que não se inviabilize o acesso à justiça dessas pessoas que sofrem esse tipo de violência. Sabe uma coisa que é interessante, que sempre perguntam, falam, mas então agora a gente não pode paquerar no trabalho. Qual é o limite, qual é a diferença entre você poder se interessar por um colega de trabalho, uma colega de trabalho, e você entrar no campo do assédio sexual? Aí tem isso que a doutora Ana está falando, que é o seu sentimento. Na verdade, não é tanto você identificar a intenção do outro, mas identificar o seu incômodo. Então, você pode, eventualmente, se interessar por alguém no seu ambiente de trabalho, expressar isso, mas quando você percebe que você não está tendo espaço naquela situação, para normalmente. Quando aquilo começa a avançar ao ponto de você começar a se sentir incomodada com aquilo, e o grau de incômodo depende de pessoa para pessoa. O grau de formações diferentes. Exatamente. Né, então, diferentes. É importante levar em consideração isso e não achar também que é bobagem, porque muita gente acha, bom, eu tenho obrigação de enfrentar isso, porque eu estou no trabalho, isso é bobagem, se eu falar vão achar que eu estou criando confusão. Então, é importante ver isso como algo muito sério. Doutora Ana, como denunciar? As pessoas devem ir diretamente à justiça ou isso pode ser tratado dentro da própria empresa? A pessoa deve ir até o RH? Bom, a questão da denúncia, ela tem várias faces, mas me parece interessante pontuar o seguinte, que se a empresa contar com algum tipo de serviço ou de ouvidoria
ou de departamento que cuide de denúncias dos próprios trabalhadores. Inclusive, a existência desse tipo de serviço, de comissão, que tem que ser uma coisa muito bem tratada para que ela não se reverta em perseguição. Mas se ela for existir e funcionar de forma séria, é um caminho, né, para que se denuncie isso na empresa, em que a pessoa, desde que a pessoa que vá denunciar se sinta, de alguma forma, protegida e se sinta imune a eventual represália por conta daquela denúncia. Que é uma coisa difícil, mas existe. Outra situação é poder denunciar ao sindicato da categoria, à associação, né, que se a categoria tiver, e ao próprio Ministério Público do Trabalho também, que está sempre aberto a investigar e, enfim, a procurar apurar essas denúncias e dar o devido encaminhamento, se for o caso, né, de atuação própria do Ministério Público. Thaís, você percebe que ainda há um receio muito grande de denunciar o assédio sexual no trabalho? Enorme, não só o receio de denunciar, como a dificuldade de identificar. É preciso ver que o assédio sexual, ele afeta muito fortemente as mulheres, mas não somente as mulheres, também os homens, e nem sempre é praticado pelos homens, também pelas mulheres, mas ele vem de um histórico que nós temos de machismo, de sexismo. Então, ele vem de um comportamento humano. Nosso comportamento no trabalho, ele vem do nosso comportamento fora do trabalho. Então, às vezes, nós mulheres, sobretudo, fomos educadas para lidar com o assédio e não para reclamar dele. Né? Se a gente vê muitas vezes na educação das crianças, das meninas, a gente fala, se alguém estiver perto, vá para o outro lado. Nunca é fale, reclame. É sempre dê um jeito, vá para o outro lado, se vista de outra forma. Então, nós, de alguma maneira, temos uma forma da gente se sair da situação e não de denunciar a situação. E é muito comum, eu ouço muito em empresas, algumas pessoas falando, algumas mulheres dizendo, eu mudei de departamento, eu fui para outro. E às vezes eu pergunto, mas você queria fazer isso? E não, muitas vezes ela queria estar ali, queria estar naquela conta ou naquele programa, mas saiu daquele para não ter que ser submetida àquela situação de assédio. Então, muitas vezes, até a saída da situação de assédio faz com que a mulher tenha uma situação de desvantagem no local de trabalho. Ela está sempre fugindo daquela situação. Então, é importante, primeiro, reconhecer e, segundo, sim, contar com esses mecanismos outros de discussão no tema. Então, quanto mais a empresa ou local de trabalho mantenha seminários, debates, rodas de conversa, mais fácil vai ser identificar a situação e conversar. Não precisa necessariamente chegar no âmbito judicial, mas é importante que se decida até melhor que se resolva no ambiente de trabalho, porque significa que aquele ambiente de trabalho está se consolidando como um ambiente livre de violência. Ok, eu peço licença para vocês, um minutinho, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é assédio sexual no trabalho. De acordo com a plataforma Lawyer, processos referentes ao crime de assédio sexual no ambiente de trabalho geraram indenizações de quase 127 milhões de reais em 2018. Bom, eu volto à nossa discussão com esse número, mas, na verdade, para fazer uma provocação, Ana, o dinheiro nem sempre é o mais importante, né? Muitas vezes essa pessoa não tem mais condições de ficar no trabalho, é isso? A indenização, ela é um instrumento previsto na lei e que é útil para que se repare minimamente direitos, né? Então, é um instrumento que integra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, há uma reparação prevista na lei para aquele tipo de situação de violência. Mas é certo que essas situações de assédio sexual, elas geram para as vítimas muitas vezes adoecimento e, no mínimo, um mal-estar muito grande de permanecer naquele ambiente de trabalho em que aconteceu o assédio sexual. Então, não é raro que essas pessoas não se sintam mais inseridas naquele ambiente de trabalho e não se vejam mais em condições de permanecer naquele ambiente em que ainda estão lá a pessoa ou as pessoas que
né, lhe infligiram aquele tratamento discriminatório e violento. Qual é o instrumento legal para a pessoa que não deseja mais ficar dentro desse trabalho? A pessoa que é vítima de uma situação de assédio sexual, ela pode ingressar com uma ação judicial na Justiça do Trabalho chamada rescisão indireta, que equivale à justa causa do empregador. Por intermédio dessa ação, ela pode pedir que o contrato de trabalho seja extinto e que dessa extinção ela tenha direito a receber todas as verbas rescisórias como se tivesse sido dispensada pelo empregador. Então, equivale à justa causa do empregador por isso, porque ela pede para sair, mas ela terá direito a receber todas as verbas trabalhistas como se tivesse sido dispensada. E além dessa rescisão indireta, ela pode ter direito aos outros danos, né? Dano moral, por exemplo. Nessa ação de rescisão indireta, ela pode pedir não só as verbas salariais propriamente ditas, como férias vencidas, 13º, como ela pode pedir aí uma indenização por dano moral, diretamente ao empregador, e uma indenização por dano material também, e que não é raro. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela já sofreu um processo ali de doença psíquica, então ela gastou com psicólogo, com psiquiatra, gastou com tratamento médico, e aí nessa ação ela pode requerer isso também, que essa indenização por dano material seja paga. Então, eu vou aproveitar essa sua fala também e usar um dado aqui da Organização Mundial da Saúde, Thaís, que revela que 1 em cada 14 mulheres já sofreu algum tipo de abuso, né? E aqui a gente está falando de abuso sexual no trabalho. A gente está tendo o maior cuidado de falar que pode ser homem e que pode ser mulher, mas, infelizmente, as mulheres ainda são as mais atingidas, né? Então, nesse trabalho todo da OIT, por exemplo, tem um foco específico para a mulher também? Tem alguns focos que são exatamente para os grupos que são mais foco, né? São mais vítimas desse tipo de assédio, que se inclui as mulheres. Dentre as mulheres, a gente também tem recortes. Né? Você pode recortar, por exemplo, com relação às mulheres negras, que tem a maior tendência a ser mais vítimas da situação de assédio sexual. As pessoas com deficiência têm uma quantidade muito importante de pessoas que são vítimas do assédio sexual no trabalho. Então, tem alguns grupos, categorias, por exemplo, mulheres trans, relatam com uma frequência muito maior, exatamente pela cultura de sexualização dos corpos. Então, quanto mais forte a gente tem a cultura de sexualização dos corpos, da mulher negra, da mulher trans, mais você vai ter esse reflexo no local de trabalho. Ana, a empresa também pode ser responsabilizada? Certamente, a empresa é sempre a responsável. Seja porque é o chefe maior dela que pratica ou qualquer dos prepostos dela, qualquer dos empregados dela. Porque a empresa, antes de qualquer coisa, ela tem a obrigação de promover e manter um ambiente de trabalho saudável, livre de qualquer violência, inclusive de assédio sexual. Por que ainda existe tanta dificuldade dos gestores entenderem e dos próprios colaboradores entenderem? Como é que deve ser esse trabalho dentro da empresa? Eu acho que existe essa dificuldade porque nós ainda vivemos numa cultura e numa sociedade que é violenta, e é violenta com determinados grupos de pessoas. Não à toa a gente tem um número enorme de homicídios contra jovens negros, a gente tem outros tipos de violências que são de grupos. Então, por que é tão importante? Porque, na verdade, você precisa romper esse ciclo. Não adianta só, por exemplo, uma mulher que foi vítima de assédio sexual sair do local de trabalho. Se ela que sai, provavelmente outra pessoa que entra vai sofrer a mesma situação, porque aquela cultura está no local. Então, uma vez eu estava discutindo numa empresa e eles me falaram, aqui a gente não tem. E aí eu perguntei, mas vocês já falaram sobre isso? E aí várias pessoas no auditório falaram, não, aqui tem sim, aqui tem sim. Porque quando não é dito, ele parece que não existe. E quanto mais você fala, por exemplo, quanto mais a gente fale sobre o tema, a tendência é que exista um número maior de denúncias. Mas não porque o número está aumentando, mas porque as pessoas estão sendo mais conscientes de que é preciso, que elas têm direito a ter um desenvolvimento no trabalho livre de qualquer tipo de violência. Pensa bem, se você sofre uma violência no seu trabalho, ainda que seja em menor grau, a sua capacidade e a sua liberdade de ascender no local de trabalho vai estar limitada. Hoje a gente tem no país um gap salarial de homens e mulheres de 20% de salário, sem explicação. Não é pela escolaridade, não é por nada.
E uma dessas causas da diferença é também a violência e o assédio no local de trabalho. Porque algumas vezes as mulheres não vão para outro local, porque o local é predominantemente masculino e naquele local ela está sendo submetida o tempo todo a situações que são, às vezes... Eu dou sempre um exemplo, que uma coisa é você chegar no trabalho e alguém dizer, nossa, como você está bonita hoje. Isso não tem nada demais. Outra coisa é você entrar numa reunião de trabalho importante, onde você tem o conteúdo e as pessoas dizerem, ai, que bom que você veio, porque aí tem alguém bonita, a gente vai conseguir o que a gente quer nessa reunião. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Ou quantas vezes ouvimos alguém dizer isso? Essas são situações diferentes, porque diminui a sua capacidade de trabalho e limita a sua importância a uma questão de sexualidade, ou de beleza, ou de questão física, ou de gênero. Valoriza o ser humano, o conteúdo, Exatamente. né? Doutora Ana, a gente pode dizer que as empresas, aí eu estou generalizando, claro, né? Elas não levam tão a sério essa questão de apurar o assédio sexual no trabalho, quanto levam a sério a questão de apurar, por exemplo, um crime contra o patrimônio? Essa situação é real. É real por quê? Porque, como a doutora Thaís falou agora, não é um assunto que assim, haja um interesse de se abordar rotineiramente. Então, é uma situação que envolve, além disso, envolve muito preconceito, envolve muito a questão do machismo, do sexismo. Então, muitas vezes é mais confortável, digamos assim, para a empresa achar, por exemplo, que aquela pessoa, normalmente uma mulher que sofreu o assédio sexual e que está gritando e que está reclamando contra isso, ela sofreu porque ela é muito expansiva, ou porque ela usa uma roupa muito curta, ou porque ela é muito alegre e fala com todo mundo o tempo todo. E eu falo isso porque já vi isso na realidade, em investigações, em que o argumento era esse para a empresa, para dizer, ó, não achei que fosse tão importante, digamos assim, dar ouvidos a essa trabalhadora que se disse assediada sexualmente, porque ela é uma pessoa que está sempre aí, muito alegre, está sempre conversando com todo mundo. E aí revela, né, aí desmascara mesmo a situação de preconceito, né, discriminatória em relação à mulher e a culpabilização da vítima também, né, pelo acontecimento do assédio sexual. Esse trabalho de conscientização tem que ser intensificado para que isso venha à tona de uma forma mais expressiva e que realmente se considere que é importante que essas situações sejam apuradas no ambiente de trabalho pela própria empresa, para que ela mantenha seu ambiente de trabalho harmônico e que, até porque isso impacta em produtividade e tudo mais, e que eles têm que ter essa consciência. Esse inverso é importante, né, Thaís? A empresa ter esse olhar em relação aos colaboradores e perceber, né, por que essa mulher não está tão produtiva, por que esse homem está tão recluso, né? Nesse trabalho também da OIT, existe esse olhar também? Sim, e existe hoje alguns fóruns de empresas onde estão muitas empresas multinacionais que já têm como política central da empresa zero tolerância com relação a situações de violência e de abuso, tanto moral quanto sexual no local de trabalho. E um dos argumentos que eles utilizam são dois, fundamentalmente. Um é porque diminui a produtividade quando você tem um ambiente com violência e com assédio. Dois, porque você impede ou dificulta muito o equilíbrio de gênero, principalmente nos postos de grande comando, porque, como eu falei, são postos que ainda são predominantemente masculinos, onde ainda existe também uma série de piadas, exclusões, ou até, bom, vamos resolver isso, vamos para o bar à noite e as mulheres não são chamadas e tudo é resolvido naquele local, ou tem as questões de viagem. Então, isso é importante ser considerado. E um gancho que eu faço também é que muitas vezes os homens também não sabem. Não é que eles são sempre os algozes, é que também eles foram criados numa cultura e que muitas vezes, depois de uma palestra na empresa, alguns eu já ouvi muitas vezes, dizendo, nossa, eu fiz isso muitas vezes. E eu não tinha identificado o quanto isso podia ser tão ruim para uma colega minha. Algumas vezes é consciente, mas outras vezes é uma reprodução daquilo que você aprendeu durante a sua vida inteira. Então, uma das coisas importantes que eu acho que tem na convenção é definir o que é o assédio, porque a gente ainda não tinha essa definição, e dos espaços onde ele pode ser praticado, não só aqui no trabalho,
mas uma viagem ao trabalho, no caminho do trabalho. Então, isso também foi importante para dar essa clareza maior do que é o assédio sexual e a violência no trabalho. Bom, para a gente terminar, a cartilha da OIT está presente na internet? Existe uma cartilha, na verdade, que ela é feita pela OIT junto com o MPT, são os dois, né? Nós fizemos essa cartilha sobre o tema do assédio sexual. Ela está disponível na internet, tanto na página da OIT, quanto na página do MPT. E tem também uma série de 6 vídeos, que são animações, que são ótimos, porque eles dão exemplos muito claros das situações, do que é, como acontece, quais são as provas que você pode juntar e onde denunciar e o que fazer para prevenir. Tá e ele certo. também está disponível na página das duas instituições. Tem muita informação na internet, mas é bom que a gente vá na fonte, né? Para saber exatamente o que é e o que não é, e a partir desse momento se instruir e multiplicar a informação, né? E outra informação importante também é que na página do MPT há o observatório da igualdade no trabalho, que é um instrumento de informações, né? É um instrumento eletrônico de informações, em que lá há vários dados e informações as mais diversas sobre discriminação baseada em raça e gênero, enfim, discriminação em geral. E lá há informações que podem ser coletadas por qualquer pessoa e que servem em grande medida para a formulação de políticas públicas, para que as empresas adotem estratégias, né, no seu âmbito, né, para combater discriminações. Enfim, é bastante interessante e está disponível para toda a população. Ok, Ana, obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. O Fórum termina por aqui. Você acompanha as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais. YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até logo.